Salve, salve, treinadores! Sejam bem-vindos à minha análise do meta. Vamos ver quais são os melhores decks do jogo no momento, então bora lá! Vamos lá, família, estamos com o primeiro deck na tela, lembrando que aqui a intenção não é te ensinar a jogar com cada deck. Se você quiser aprender, aí no nosso canal tem vídeo jogando com quase todos os decks que estão nessa lista. Eu já fiz um guia ali com explicação e gameplay pra você. Mas vamos lá, Giratina segue sendo o deck mais presente no jogo, ele é o mais forte e é o mais popular. A win rate dele obviamente não é maior porque você vai ter decks que vão se estabelecer predando esse tipo de deck. Porém, a Giratina é forte o suficiente para fazer um ecossistema rodar em torno dela. A Giratina e o Darkrai, né? Os dois juntos conseguem fazer isso. É muito doido porque a combinação desses dois Pokémon acaba sendo exponencial. Só carregar a Giratina sozinha não seria tão bom. Só carregar o Darkrai sozinho não é tão bom, mas carregar os dois ao mesmo tempo é muito mais forte do que todo mundo estava esperando. E aí, essa lista trouxe o Druddigon para fazer o trabalho que esse bicho sempre fez para muita gente, e o Shaymin também dá uma curada. Existem listas que rodam sem esses dois, mas eu prefiro rodando com os dois, eu acho mais eficiente. E aí, cara, cabe um monte de coisa no deck, já que são poucos pokémons, né? Cabe um monte de trainer de compra ou trainers agressivas, depende um pouco mais de como que você quer rodar. E por que esse deck é tão forte? Porque basicamente ele vai colocar um relógio para tocar e depois que esse relógio chegar ao final, você vai ter dois atacantes prontos e cada um desses dois atacantes causam mais de 100 de dano, né? O Darkrai vai causar 20 com o poder dele, mais 80, aliás, 20 com a habilidade, mais 80 com o ataque, e a Giratina vai causar 130 com o ataque dela. Ela precisa tomar cuidado porque ela vai acabar dando 20 de dano nela mesma, e aí Capa Gigante ficou muito popular nesse deck porque ajuda os dois a tancarem um pouco mais. Inclusive, se você jogar uma mirror match disso aqui, quem comprar melhor a capa vence. Então se o outro inimigo, se os dois comprarem a capa, aí vai no dedo, mas se ninguém se um só comprar a capa, o que comprou a capa provavelmente vai vencer. E aí o meta todo vai se estabelecer em torno de decks que conseguem ou responder na dose cavalar, né? Então, Giratina, você dá 130, show de bola. Eu dou 150, eu dou 200 de dano. Então, o jogo hoje roda em torno de... Ou você pode até demorar, porque a Giratina não bate tão cedo, porém, tu tem que causar muito dano quando você ficar pronto. Ou você é capaz de demolir esses caras rapidamente. Então só existe esses dois tipos de deck: deck que dá mais dano que a Giratina e deck que é mais rápido do que o tempo que a Giratina leva para ficar pronto, tá? Mas é isso, é por isso que ela Giratina e o Giratina e Darkrai, desculpa se às vezes as pessoas ficam incomodadas se eu falo ela, ele. Esses pokémons não tem gênero, eu acabo só falando assim, mas tudo bem. O Giratina, ele vai causar muito estrago, então ou tu vai ter que ficar pronto antes dele, ou você bate mais ou igual, né? Então eles formatam o jogo em torno deles. Aí o próximo deck é o de Gyarados, e o Gyarados entra na categoria de Pokémon que dá tanto dano quanto o Giratina e Darkrai ou mais. Ele também demora para ficar pronto, leva um tempo para ele ficar pronto, porém quando ele fica pronto ele também dá 140 de dano garantido. Essa versão aqui ficou mais popular do que a versão que rodava Greninja e tal, porque essa versão é um pouco mais direta ao ponto e tem ali outro atacante que consegue ajudar você, que é o Palkiazinha Origin Form, e isso aqui vai deixar mais espaço no seu deck para você trazer trainers poderosas como Irida, Red e por aí vai. O Rock Helmet te ajuda a tirar os 20 da capa que eu comentei que o Giratina e que o Darkrai vão rodar. Então Rock Helmet é mais importante aqui do que a capa. Mas se tu quiser rodar a capa também pro seu Gyarados ficar com 200 de vida, acontece, funciona também. Mas eu acho que com Rock Helmet fica mais redondo esse deck, tá? E esse aqui então é outro deck que ele é tão popular que o meta também fica em torno dele. Então, meio que você também tem que conseguir responder Gyarados de alguma forma, e tem deck que consegue, e é o caso de Gallade. Por que Gallade consegue responder esses dois decks anteriores? Porque esses dois decks anteriores são decks que se entopem de energia, e aí o Gallade vem aqui com a sua Energized Blade, que vai bater 70 mais 20 para cada energia que tá ali ligada ao Pokémon inimigo,
E aí, quando você tem 4 energias ligadas no inimigo, esse ataque vai dar mais 80, então são 150 de dano, o que é o suficiente para abater o Giratina, e não é o suficiente para abater o Gyarados, e aí quem resolve o Gyarados para você é o Hitmonlee. Tá? Ou até o Red ajuda um pouquinho, Rock Helmet ou a Marshadow machucando o Gyarados primeiro também ajuda, né? Então esse deck aqui é um dos decks mais utilizados no meta aí no momento, muita gente adora esse aqui, porque tem muita gente que tem aquela sensação de eu não quero usar os mais usados, eu quero pegar alguma coisinha e dar counter neles. Aí Gallade é a opção que a galera mais tem curtido, porque consegue jogar bem contra a Giratina e dar um counter muito forte no Gyarados, tá? Bom, o próximo deck é o remanescente Arceus, e aí o Arceus, ele tá num patamar abaixo desses 3 decks primários aqui que a gente abordou, porém ele ainda tá um patamar acima de muitos outros decks que existem no meta. Então ele é tipo, a gente saiu do Tier S enquanto a gente falava de Giratina, Darkrai, Gyarados e Gallade. Aqui a gente entra no Tier A, na minha visão. Arceus e Dialga ainda é o topo do Tier A. O deck é muito forte, muito consistente, bate muito, porém não tá na mesma categoria que os outros 2 anteriores, jogando mal contra eles, inclusive contra os 3, tá? Mas é isso. Esse aqui você tá cansado de saber, tem 2 meses que isso aqui roda muito forte. E o próximo deck, então, é uma nova criação mais recente, que é Giratina com Mewtwo. Porque da combinação desses dois, basicamente é a versão mais direta. Você quer energizar o mais rápido possível o Mewtwo, para o Mewtwo começar a bater 50 e ameaçar os 150 quando for necessário. Você quer dar Sabrina ou Cyrus para remover a ameaça principal do seu inimigo. Depois tu segue energizando a Giratina ou Mewtwo conforme você precisar. Então essa é a versão um pouco mais direta ao ponto de Giratina. Particularmente não é a que mais me agrada. Eu acho que os outros decks são bem mais fortes, mas esse aqui também tem pontuado muito bem, tá? Bom, na sequência a gente tem Rampardos, ainda aparecendo como um deck bastante poderoso. E por quê? Economia de energia, cara. Esse deck é o deck que melhor ataca com custo-benefício em relação às suas energias. E tem cartas extremamente versáteis, como o Hitmonlee novo para bater na frente, o Hitmonlee antigo para bater atrás, Marshadow para pegar o segundo, pegar a vingança, o Lucario buffam todo mundo, e o Rampardos consegue derrotar as grandes ameaças do meta, como Darkrai, Giratina. Às vezes vai precisar de um Red, às vezes vai precisar que você tenha pingado o inimigo primeiro, mas o Rampardos tomba todo mundo, tá? O win rate desse deck caiu um pouco, porque existem coisas aí que punem muito ele e que também tem uma popularidade alta nos rankings um pouco mais baixos, tipo Great Ball e Ultra Ball. Mas se você isolar algumas matchups, esse deck consegue ser bastante forte. Mas eu acho que depois a gente passar do Mewtwo e Giratina, aqui a gente inaugurou o Tier B. E eu acho que todo o resto dos decks aqui vão estar nesse tier. O próximo deck, então, é o deck de Charizard com Moltres, e é o Charizard antigo. A galera não tá rodando o Charizard novo, porque esse meta, ele tem coisas como o próprio Gyarados, e você tem que bater muito nele, né? Então, o Charizard antigo com o Moltres tem o seu espaço, porque eles conseguem bater o suficiente para remover todo mundo que existe no jogo. Porém, é um deck lento. Só que se você estiver jogando contra Gyarados e Giratina, que são muito populares, eles também são decks lentos. Se você estiver jogando contra o Gallade, aí é um pouco mais esquilada essa matchup. Se você demorar muito, o Gallade vai te demolir com os pequenos. E se você não achar uma boa posição para bater com o Charizard, o Gallade em si consegue te dar um pauladão e derrotar o Charizard também. Então é bem específico essa matchup. Porém, esse cara tem muito espaço. Ele só tem um problema, ele não é mais usado e tal, porque ainda vão existir decks muito rápidos. E aí esses decks muito rápidos conseguem evitar que o Charizard fique pronto. Bom, próximo deck é exatamente um dos decks rápidos, que é o Weavile e Darkrai. Por que o Weavile e Darkrai? Porque a Weavile consegue demolir qualquer barreira que exista no jogo hoje. Ela tira o Druddigon muito cedo da frente e começa então a bater no Giratina e no Darkrai antes deles estarem prontos. Faz a mesma coisa com o Gallade, faz a mesma coisa
com os outros decks populares ali. Claro que em situação de late game, esse deck causa pouco dano comparado com os outros que estão antes aqui nessa lista. Então realmente é uma aposta de que você vai vencer rápido. Se você não vencer rápido com Darkrai e Weavile, provavelmente você não vai vencer. Então jogue orientado para causar o maior número de dano o mais cedo possível e deixar o seu inimigo numa situação desconfortável no late game. Eu gosto da presença de 2 Cyrus, uma Sabrina, um Red e até um Giovanni. É muito agressivo essa listinha aqui e quer bater muito rápido. Tem até a presença aqui de down para você fazer aquele turno muito forte de, cara, baixa o Darkrai, dá uma energia no Darkrai, mas passa para frente essa energia com os Sneasel ou o Weavile para bater também, e aí acaba sendo mais positivo do que colocar uma energia lá no Sneasel e aí você perde um turno de habilidade do Darkrai, né? Então, esse deck é muito rápido. Esse tem sido um dos meus xodozinhos, porque eu acho que nos elos que você ainda precisa farmar muito ponto, tipo Ultra Ball, esse deck ainda vai muito bem, tá? Porque ou você ganha rápido ou você perde rápido, e aí você joga muitas partidas e você tenta continuar fazendo ponto para sua conta. Agora, Articuno 18 Trainers. Cara, Articuno 18 Trainers é uma faca de 2 gumes e você tem que ter muito sangue frio para jogar essas partidas, mas é exatamente como o Darkrai e o Weavile. Se você for um cara muito sortudo e der muita sorte na Mist, você ganha partidas instantaneamente. Porém, você pode jogar algumas partidas mais longas e ainda assim acabar se sobressaindo. Mas obviamente existem partidas que você vai entrar, vai dar Mist, vai errar, vai dar Team Rocket, vai errar, não vai achar o outro Articuno, o cara vai bater em você e você perdeu. Então, é ainda assim um deck de muita aposta, mas dá pra farmar muito ponto, porque ele tem essas super vitórias ou também super derrotas muito rápidas, então dá pra jogar muitas partidas em pouco tempo com o Articuno. Então, no bolo, se você tá ligeiramente positivo, em poucas horas você acaba saindo com muito ponto positivo. Na sequência, Meowscarada e Arceus. Esse aqui é um pouquinho mais rogue que eu tô trazendo pra vocês. Ele tá ali na popularidade ali pra 13ª, 14ª posição. Mas é um deck bastante promissor. Eu gosto muito dos atacantes que estão nesse deck. Carnivine foi uma carta que eu exaltei muito quando ela saiu. E ela tá ganhando mais respeito agora, né? As pessoas estão vendo com outros olhos esse Pokémon. O Arceus tá lá como um atacante. Eu até me pergunto se vale a pena trazer ele enquanto atacante ou se valeria a pena trazer o Arceus Baby, que é um atacante obviamente pior, talvez você nem quisesse atacar com ele, mas fico pensando se o Arceus Baby não é melhor pra você nunca entregar esses 2 pontos. Mas, enfim, acredito que a galera já tenha testado, talvez esse Arceus bater alguma coisa ainda acabe sendo relevante, né? E aí, às vezes ele faça a boa dentro das partidas mais do que o Baby faria. Se você já testou os 2, comenta aqui embaixo. Mas o deck é aquela coisa clássica, você quer abrir de Carnivine ou de Sprigatito e quer ter um Sprigatito e um Arceus no banco. E aí ou o Carnivine vai bater logo de cara, ou o Sprigatito compra pra você pra melhorar a sua mão, depende aí de como é que tá a situação pra você, e enfim, então você tem um Sprigatito que roda muito deck e um Carnivine que bate muito. Se você tá numa matchup que você precisa demolir o cara antes que ele fique pronto, Carnivine é ótimo, exatamente porque se você pegar o Weavile ou pegar o Darkrai na frente, você vai bater com vantagem e aí você demole esses 2, inclusive, em 2 turnos, batendo com o Arceus no banco, mais a desvantagem, você dá 70 de dano neles. Se eles não usarem capa ou não se curarem, você vai remover eles. Aí o seu mid late game você vai fazer em torno da Meowscarada e do Arceus. Então é um deck bastante potente e cabe algumas trainers agressivas, como o T-Rocket Grant, o Red ou o Cyrus aí aqui. Enfim, Cyrus e Sabrina eu acho que você tem que ter uma cópia de cada. Então, assim, é um deck bastante sólido e que eu acho que vai acabar se estabelecendo e vai subir na tier list nas próximas semanas. Mas é isso, galera. Essa é a minha visão pro meta, minha análise do meta atual. Espero que você tenha gostado, espero ter te ajudado. E o recadão de sempre, torne-se membro para ajudar o canal e mais à frente. Aqui embaixo a nossa contagem de membros, me ajuda a bater essa meta, estamos com quase 1/3 dela, estamos quase batendo 10 de 30, me ajuda aí, porque assim você ajuda a financiar as paradas que a gente quer trazer para vocês, qualidade de vídeo, vídeos extras, vídeos exclusivos, torneios e também sorteio de miniaturas. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, vejo você no próximo vídeo e fui!